vista, já quase no finalzinho do mês passado. Por conta disso, a gente não começou a fazer esse mês como sempre de costume, que é o primeiro domingo do mês. Deixamos o segundo domingo, que é o próximo domingo. Então, próximo, se Deus quiser, nós estaremos celebrando a ceia do Senhor aqui no templo e ainda mantemos os cuidados necessários em relação à questão da máscara, a questão da distância, né, de um irmão para outro, em relação a sentar e evitar aperto de mão, abraço, beijo no rosto, e também estar orando uns pelos outros sempre. É fundamental que a gente esteja sempre intercedendo uns pelos outros. Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, verso 35 em diante. Estava falando assim, o frio começou, né? E pensa no sujeito friento aí. Pé e mão, tem que estar bem agasalhado, né? Mas eu creio que a graça de Deus está sobre nós. Glória a Deus. Deus também está sempre nos fortalecendo. Amém? Todos acharam? Vamos colocar de pé. Mateus capítulo 9, do 35 ao verso de número 38. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém? Amém. Pai santo e justo, nós te exaltamos esta noite, glorificamos o teu nome, porque entendemos que, apesar das circunstâncias, os teus olhos estão sobre nós, sobre o teu povo, sobre toda a humanidade, sobre os bons e os maus, sobre os ricos e os pobres, sobre a tua criação. O Senhor não perdeu o controle de nada, e a nossa vida, ó Deus, está nas tuas mãos. Por isso nós buscamos a cada dia manter o nosso coração sossegado no Senhor, entendendo que em todo tempo a tua mão nos conduzirá, segundo o teu querer e a tua vontade, a fazer aquilo que é propósito e vontade do teu coração. A nossa oração é que a tua palavra seja aplicada às nossas vidas nesta noite, e que nós possamos, acima de qualquer coisa, não apenas ouvir o que será pregado, mas guardar o nosso coração para vivermos a cada dia, uma vez que o Senhor chamou a todos nós para sermos, ó Deus, servos do Senhor, servas do Senhor, para proclamarmos a tua palavra a tempo e fora de tempo. Permaneça conosco e que a tua palavra venha e produza os resultados para o qual está sendo enviada nesta noite, no nome de Jesus. Poder sentar, queridos. Esse texto de Mateus é um texto bem conhecido e, acima de tudo, tende sempre a despertar em nós, não um sentimento, mas uma razão pela qual nós devemos viver nesse mundo e principalmente num tempo como o nosso. O Evangelho de Mateus tem uma finalidade de alcançar o coração dos judeus. Quando Mateus escreve o seu Evangelho, o Evangelho sobre o Senhor Jesus Cristo, ele escreve com essa finalidade de mostrar aos judeus que o Messias veio, que o Messias prometido no Antigo Testamento havia sido enviado pelo Senhor, e ele estava no nosso meio, ele estava no meio deles, ele estava realizando aquilo que ele disse que faria quando este viesse ao mundo. Então, Mateus ele tem um alvo, ele tem um grupo de pessoas a quem ele escreve, mas é interessante porque já quase 2000 anos, ou mais de 2000 anos depois que ele escreve esse Evangelho, aproximadamente, esse Evangelho, esta mensagem, ela é tão necessária hoje como foi naqueles dias.
porque eles estavam iniciando o ministério deles, o apostolado deles, né? Uma vez que eles foram chamados por Deus e foram enviados ao mundo. Hoje, diante dessa mensagem, diante desse livro, desse evangelho, né? Ou dessa biblioteca de livros, nós temos o suficiente para toda a nossa vida. Mas a questão aqui não é aquilo que eu tenho para mim, no sentido de evangelho e palavra de Deus, mas aquilo que hoje eu faço com o que eu tenho para mim. É palavra de Deus para a minha vida, mas ela está sendo palavra de Deus através da minha vida. Essa é a questão. Uma coisa é eu receber uma palavra de Deus ao meu coração, ou lendo as Escrituras, observar, perceber e ter a clareza de Deus falando ao meu coração de forma específica. Outra coisa é essa palavra entrar no meu coração, penetrar na minha alma, gerando transformação, e a partir daqui ela ser conduzida a outras pessoas. E é para isso que nós vivemos, para sermos enchidos por Deus. E aí aquilo que Deus nos dá como enchimento, além daquilo que é o poder do seu Espírito, é o conhecimento da sua palavra, podemos transmitir às pessoas. E nessa realidade, a gente percebe que a mensagem do Evangelho hoje é urgente por várias razões. Primeiro, porque o mundo precisa ouvir a mensagem do Evangelho. Não tem para onde correr. Os homens precisam ouvir que o Cristo de Deus, ele veio a primeira vez, se doou, se entregando à morte, e morte de cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E existe uma promessa, que aquele que subiu aos céus, da mesma forma voltará para buscar o seu povo, para exercer juízo sobre a humanidade, absorver uma multidão incontável, mas também mandar para um lugar de sofrimento eterno uma multidão incontável. Então, nós não podemos perder tempo, nós não podemos cruzar os braços, nós não podemos nos esconder, nós não podemos viver uma vida totalmente avessa àquilo para a qual Deus nos chamou. E aí entra uma série de realidades na nossa vida. O texto começa dizendo assim: e percorria Jesus todas as cidades e povoados. Ele não parava, ele estava sempre em movimento, ele estava sempre indo e vindo. Existia no coração do mestre um desejo intenso de levar a mensagem do reino de Deus ao coração dos pecadores. Existia um desejo no coração do mestre de fazer com que os homens tivessem acesso à mensagem do reino de Deus. Ele sabia que não ficaria muito tempo no seu ministério. 3 anos e meio foi o que ele viveu no seu ministério. E ele sabia que era um tempo específico para que ele pudesse trazer ao coração dos seus discípulos e de todos aqueles que o ouvissem uma mensagem impactante, uma mensagem que pudesse mostrar a realidade de Deus, do ser humano e daquilo que o homem faria com que receberia da parte de Deus a partir daquele momento. O texto diz que ele percorria todas as cidades e povoados, e existia um propósito na vida do mestre, naquilo que era o seu ministério. Primeiro propósito: ensinar. Jesus, aonde chegava, ele ia a uma sinagoga. Era muito comum no contexto judaico, e até hoje ainda é assim. Quando eles recebem um visitante, eles sempre costumam, sendo essa pessoa, de tradição judaica, da religião judaica, receber uma oportunidade para ler um texto das Escrituras. Se você observar, Paulo usava essa tática aonde ele ia. Aonde não tinha uma sinagoga, ele sempre dava um jeito de anunciar a palavra de Deus, e ali surgia e nascia uma igreja. Mas aonde Paulo chegou, ele tem aqui Jesus como modelo. Aonde ele ia, ele sempre buscava uma sinagoga para poder, de todas as maneiras e formas, de forma argumentativa e sempre, óbvio,
crendo na ação do Espírito Santo, fazendo com que muitos que estivessem ouvindo ele pudessem compreender que Jesus, a quem ele pregava, era o Messias prometido no Antigo Testamento. E Jesus faz isso aqui, ele torna um modelo para os discípulos, para os apóstolos, e também deve ser um modelo para todos nós, ensinando nas sinagogas. Então ele ensinava naquele ambiente. A sinagoga surge no contexto do cativeiro na Babilônia, quando o povo de Israel é tirado da sua terra, Jerusalém, e é levado para a Babilônia como escravos daquele país, daquela nação. Eles ficam durante muito tempo, até que Deus levanta um rei, e esse rei, ele vai julgar a causa do povo de Israel. Ele então começa a dar ao povo de Israel a oportunidade, uma vez não tendo tempo para adorar ao Deus deles, de construírem casas que eles pudessem se reunir e ali eles pudessem estudar as Escrituras Sagradas. E a partir dali então surgiu a sinagoga, quando o povo volta do cativeiro para Jerusalém. Depois da restauração do templo, eles continuam ainda com essas sinagogas que funcionavam como uma espécie de congregações, né, com relação ao templo do Senhor. Então Jesus estava sempre ensinando. Mas o que ele ensinava? A palavra de Deus. O que ele ensinava? Ele mostrava para os homens que ele era não apenas uma manifestação profética do Senhor, como um profeta de Deus, mas ele tentava mostrar para as pessoas que o ouviam que ele era o Filho de Deus, que ele havia sido enviado por Deus, que ele tinha uma mensagem de salvação para aquelas pessoas. Mas Deus diz que ele ensinava nas sinagogas e pregava o Evangelho do Reino. Ensinar e pregar tem a mesma conotação, contudo, a gente precisa entender que cada realidade se aplica dentro de um contexto. Quando Jesus ensinava na sinagoga, ele ensinava em um ambiente fechado. Quando ele pregava o Evangelho do Reino, ele pregava de casa em casa, ele pregava em praça pública, ele pregava à beira-mar, ele pregava aonde estivesse uma oportunidade, no templo, na parte exterior do templo. Jesus estava sempre pregando o Evangelho do Reino. E o que é o Evangelho? Hoje eu conversava com os irmãos que a igreja dos nossos dias, ela perdeu, ou talvez não é que ela perdeu, né? Ela não conhece com profundidade o reino de Deus, nem a sua mensagem. Daí porque ao invés de ouvirmos pregações do Evangelho, a gente acaba ouvindo muitas vezes pregações que surgem do íntimo do ser humano, mas não nasce no coração de Deus, não brota das Escrituras. Toda pregação que é fruto da minha mente, mas não é fruto da palavra de Deus, das Escrituras, é para me deixar com as orelhas de pé. Porque toda palavra que não sai daqui, ao invés de gerar vida, ela pode matar. Ontem eu estava lendo a palavra do Senhor e depois eu fui dormir, estava sentindo um mal-estar, sinusite, né? E acaba dificultando muitas vezes a nossa concentração nas coisas que nós estamos fazendo. Eu fui dormir cedo ontem. E aí Deus me trouxe a palavra, a seguinte expressão, ao coração, a seguinte expressão, com base naquilo que eu havia lido nas Escrituras. Quando eu busco expressar para Deus uma adoração que mexe apenas com as minhas emoções, mas não é fruto de uma adoração dirigida ao Senhor, isso, ao invés de trazer vida ao meu coração, pode trazer morte. Da mesma maneira, é quando, ao invés de pregar a palavra de Deus ou ouvir a mensagem do Evangelho, eu me dou a ouvir poesias, eu me dou a ouvir trechos e textos que massageiam o meu ego, ao invés de confrontar o pecador que eu sou. Porque o Evangelho não olha se eu sou bonito, se eu sou feio. O Evangelho não olha se eu tenho status ou não. O Evangelho não está preocupado se eu tenho condições financeiras ou não. O Evangelho diz que eu sou pecador.
O Evangelho mostra para mim quem eu sou perante Deus e a minha condição diante da lei de Deus. Logo, uma vez que o Evangelho apresenta quem eu sou diante de um Deus santo e justo, automaticamente o Evangelho traz a mensagem da boa nova, que é justamente a mensagem de salvação em Jesus Cristo. Então, quando eu leio as Escrituras, eu estou me alimentando da palavra de Deus. Mas quando eu perco meu tempo com qualquer outra coisa que vá além das Escrituras, que não seja de Deus para mim, eu estou me alimentando de algo que pode me dar uma indigestão. Se vocês estão entendendo? Amém? Quando eu leio a palavra, quando eu ouço a pregação da palavra, eu me alimento espiritualmente. Eu me alimento daquilo que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela pode vir em várias porções. Para o mais novo na fé, ela vem como leite, como uma papa, um mingau. À medida que eu vou desenvolvendo a vida com Deus, aí eu passo por feijão amassado, um arrozinho, uma farinha, uma mandiocazinha. Quando eu vou elevando o meu crescimento, minha vida com Deus, com relação àquilo que eu estou aprendendo e desenvolvendo, eu chego ao estágio de comer um alimento mais forte, porque o meu estômago já está preparado. Uma feijoada, um caldo de mocotó, coisa forte. É ou não é, irmãos? Mas quando eu ouço uma mensagem que não vem daqui, vem daqui, essa mensagem, ao invés de me alimentar espiritualmente, ela me enfraquece espiritualmente, porque eu começo a colocar no lugar da palavra de Deus mensagens humanas, mensagens humanistas que vêm apenas para me deixar confortável. E uma coisa que o Evangelho não deixa, ou não nos deixa, independente do tempo de vida cristã que eu tenha, que você tenha, o Evangelho não nos deixa confortáveis. Não. Porque o Evangelho está o tempo todo dizendo quem eu sou. Mesmo estando nele, mesmo vivendo para ele, o Evangelho sempre está me mostrando. Existe sempre algo a ser feito, existe sempre algo a ser trabalhado, a ser moldado na nossa vida. E o ensino e a pregação da palavra gera isso no coração daqueles que ouvem, mas também no coração daquele que prega. Porque não adianta a palavra vir até mim e eu anular essa mensagem, não transmitindo aquilo que Deus traz para nós perante a sua palavra. Então, diante dessa realidade, nós temos grandes desafios na nossa vida. E uma delas é viver a palavra de Deus conforme aquilo que Ele ensina, aquilo que é o ensino dela, aquilo que é a explicação desta palavra. Outra coisa é fazer com que a nossa mensagem, os ensinos que nós recebemos, que nós ministramos, se torne no coração de outros uma pregação viva, poderosa, usada pelo Espírito Santo, não apenas para trazer um mover sobre pessoas, mas trazer uma transformação na vida dessas pessoas. Outra coisa que eu estava refletindo nesses últimos dias, eu coloquei até hoje no meu status do Facebook. Tem muita gente que gosta do mover de Deus. Sim ou não? O mover é bom. Quando ele vem de Deus, é tremendo. Corações quebrantados, vidas rendidas a Ele. Quem é que deseja isso? Só quem não é crente. Mas quem é crente, deseja esse mover de Deus. Essa renovação que vem pelo Espírito Santo, gerando no meu coração mais apego à sua palavra, mais amor àquele que morreu por mim. É uma renovação, é uma transformação, é um mover que vem gerando vida na minha vida, como eu falei aqui na terça-feira. A minha vida precisa da vida de Deus, a nossa vida precisa da vida de Deus, e a vida de Deus não vem de qualquer jeito. A vida de Deus vem para transformar. Porque até que Cristo volte, nós estamos sendo transformados à sua imagem e semelhança, não se engane. Deus não quer que você seja parecido com um pastor juvenil.
Deus quer que nós sejamos parecidos com Cristo. Essa é a meta do Evangelho para a minha e para a sua vida. Você pode até ter um modelo de vida cristã em um pregador, em um irmão, em um pastor, em uma irmã, em uma pregadora. Mas o nosso modelo ideal, perfeito, é Jesus Cristo. Então, quando eu olho para esse texto, eu até me envergonho, porque de fato, eu não tenho feito aquilo que deveria fazer, como deveria fazer. Mas eu sei que essa consciência cativa a essa realidade dependente dele me leva a viver a cada dia aquilo que é o propósito de Deus para a minha vida. Então, se nós estamos ensinando, pregando, nós estamos anunciando o Evangelho do Reino, é natural que Deus, pela sua infinita graça, cure pessoas, que Deus ministre sobre pessoas que estão enfermas, acamadas, pessoas totalmente abatidas espiritualmente. Porque existem enfermidades que não são para a morte, mas são para a glória de Deus. E existem pessoas que vão glorificar a Deus com a sua morte. Ô glória. Nenhum glória. Amém? Eu quero glorificar a Deus com a minha morte. Não quero morrer agora. Isso é um fato. Eu quero viver muito ainda. Mas eu quero glorificar a Deus na vida ou na morte. Então, diante dessa realidade, a gente precisa entender. Nós somos uma igreja que não explora os dons ou a cura no nosso meio. Mas nós cremos que o nosso Deus é poderoso para curar qualquer enfermidade. Nós não fazemos cultos voltados para curas ou outro tipo de coisa que possa atrair multidões. Por quê, pastor? Porque todo culto deve ser voltado para Deus e feito para a glória dele. E em todo culto Deus tem poder para curar, para libertar e para salvar vidas. Pode ser um culto de domingo pela manhã, pode ser um culto de terça-feira, dia de oração. Deus pode naquele dia, naquele momento, em a igreja estando em oração, Deus pode manifestar a sua graça e curar pessoas de enfermidades, talvez que nem mesmo os médicos já não dão mais jeito. O problema é, eu creio que Deus ainda cura. Vixe, pastor, as igrejas que exploram essa realidade da cura, elas deveriam estar, como já foi dito, por um pastor, elas deveriam ir para os hospitais, para curar pelos enfermos. Agora é a hora desse povo se revelar, se mostrar. Eles não acreditam na cura e não nos acusam que nós não cremos, que nós não temos fé, que esses pastores que ficam mais voltados para a palavra são pastores frios, são pastores sem a unção de Deus, sem o Espírito Santo de Deus. Não é isso que eles dizem? Eles, uma grande maioria de crentes, que por não entenderem as Escrituras, não compreendem o poder da palavra de Deus. Por isso querem pregar ao coração do homem aquilo que os homens têm necessidade, quando a maior necessidade humana é do Evangelho de Jesus Cristo. Ele vai curar, e ele pode curar, e ele está curando, mas ele faz isso quando ele quer, não quando eu ordeno ou quando eu quero que ele cure. Mas é natural que a gente sempre busque orar para que Deus, em suas infinita vontade e sabedoria, manifeste o seu poder sobre todos aqueles que necessitam de uma cura. Não é errado orar por cura, não é errado orar por prosperidade, mas o foco da vida cristã não é esse. O foco da vida cristã é aprendermos a palavra para servirmos a Deus como Deus quer que nós possamos servi-lo. O foco das Escrituras é nos preparar para um encontro com Deus, não apenas lá no dia do Senhor, mas todos os dias da nossa vida. O foco da palavra, do Evangelho, é me transformar
de um pecador condenado em um pecador redimido, caminhando para o céu, vivendo em santidade perante Deus. Eu preciso então mudar muita coisa em mim, mas muita coisa mesmo, diante daquilo que é o entendimento sobre as Escrituras, sobre a palavra de Deus. Então Jesus, ele pregava a palavra, ele ensinava a palavra, ele ia aonde tivesse que ir. Verso 16: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Ele não apenas se preocupava em anunciar o Evangelho, o que ele veio fazer, mas ele era um exímio observador. Aonde ele ia, ele estava sempre observando as multidões. As multidões, uma pessoa, ele era aquele que chegava e ele conseguia fazer a leitura no coração de todos, mas também sobre todos. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Compadecer é ter misericórdia. Compadecer é sentir amor e ser empático ao sofrimento do outro. Quando Jesus vê aquela multidão, ele percebe que aquela multidão estava aflita e exausta. Ia de um lado para outro, não sabendo aonde ir, aonde chegar, ou como resolver as questões da vida, porque lhes faltava um pastor. Elas andavam aflitas como ovelhas que não têm pastor. Já viu ovelhas sem pastor como é que fica? Já percebeu? Uma vai para lá, outra vai para cá, outra sobe um monte, outra desce o ribeiro, outra vai para o vale, outra vai para perto do penhasco, se expondo aos perigos. Jesus olha para aquela multidão de pessoas e percebe que aquelas pessoas precisavam de alguém que pudesse pastoreá-las. Mas não era de um homem que eles precisavam, não é de um homem que o mundo precisa, não é de um salvador humano que o mundo precisa, não é de um homem inteligente capaz de gerar paz no coração dos líderes mundiais. O mundo precisa de um pastor que deu a sua vida por eles, de um pastor que se entregou por eles, de um pastor que abriu mão da sua glória e veio a esse mundo, e mesmo sendo como Deus, ele não usou como usurpação o ser igual a Deus, ele se doou, e como ele mesmo declara, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. O mundo precisa de um pastor assim, o mundo precisa de Jesus Cristo. Agora a igreja precisa ter esse olhar de compaixão, ter esse olhar de misericórdia. E quando eu olho para o mundo, nós olhamos para o mundo, nós precisamos enxergar essas pessoas e nos aproximando delas, ter sempre uma palavra de Deus em nossos corações. É por isso que o crente não pode nunca deixar de ler as Escrituras, se alimentar dela, ouvi-la. Hoje tem muitos meios para você ouvir a palavra de Deus. Você pode ler ela, você pode ouvir uma pregação, mas você também pode ouvir a Bíblia em áudio. Você pode ler e ouvir ao mesmo tempo. Dependendo da situação, você só ouve, dado um momento de trabalho, de correria. As pessoas vão para o trabalho pela manhã cedo, com fone de ouvido. Alguns assistindo filme, outros estão ouvindo músicas, que ao invés de dar vida, gera morte, depressão, leva muita gente para o pé do balcão, porque foram traídos, porque viveram uma situação difícil na vida e agora estão afogando as mágoas. E o mercado está cheio de gente para fazer música para esse tipo de gente, que ao invés de adoecer
acontecer, ele afoga as mágoas aí num copo de cachaça. Agora eu falei igual o... Meu Deus. Só a graça de Deus. O olhar de Jesus muda tudo. Quando ele contempla um coração, quando ele vê alguém necessitado, ele vai em direção dessas pessoas. Mas existe uma realidade. Deus não confunde a sua missão. Não. Deus não confunde a sua missão. Ele continua sendo o Senhor. E a sua igreja continua sendo os seus servos, o seu povo. Então Deus sente compaixão, demonstrou compaixão, veio a esse mundo na pessoa do Filho. Hoje nos deixou o Espírito Santo, que habita nos salvos, que habita naqueles que vivem uma vida na presença dele, porque o Espírito Santo não vive na vida daquele que vive pé dentro e pé fora. Aí tem outro Espírito, mas não é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele purifica a minha vida por completo, lavando os meus lábios, lavando a minha mente, os meus olhos, os meus ouvidos, me purificando como um homem dele, como um servo, como uma serva dele, como um servo dele. Eu não posso, Jesus falou que é impossível jorrar de uma única fonte duas águas, uma doce e uma salgada. E se isso acontecer, a fonte está com defeito. Existe uma infiltração nela que está contaminando a água dela. Porque da minha vida, na vida de um cristão, da nossa vida, o que deve brotar é palavra de graça, conforme Paulo. Para gerar cura, para gerar mudança, para gerar impacto na vida do outro, para edificar o outro. Então a minha vida, ela é totalmente norteada pela graça de Deus, para que eu entenda que a missão de Deus, ela continua independente de mim. Mas como servo do Senhor, nós devemos nos colocar à disposição dele. E então se dirigiu aos seus discípulos, olha só. Ele ensinava nas sinagogas, pregava o evangelho do reino, curando todas as doenças e enfermidades. Quando ele vê as multidões, ele se compadece delas, ele sente empatia por elas, porque elas estavam perdidas, como o mundo dos nossos dias, perdido. Um quer uma coisa, o outro quer outra. E ele se dirige aos seus discípulos. Ele se volta para eles, para dizer para eles uma coisa muito básica. Verso 37, a parte B. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Mais de 2000 anos de história. E por incrível que pareça, os trabalhadores continuam sendo poucos. Por quê? Porque os trabalhadores são poucos no mundo vasto como o nosso. Não, pastor. Tem uma igreja aqui, tem uma igreja ali, tem uma igreja aqui atrás, aqui embaixo tem uma igreja, subindo tem outra igreja, descendo mais um pouquinho, tem mais umas 3 ou 4. Os trabalhadores são poucos. São poucos porque ninguém quer trabalhar de fato. São poucos porque ninguém quer de fato se gastar pelo reino de Deus. Os homens querem construir os seus próprios reinos. Daí porque explorar a fé dos fiéis, que para eles não são cristãos, continuam sendo fiéis. Não foram salvos, continuam lutando pela sua salvação. Jesus é somente um objeto na mão dessas pessoas que exploram a fé das outras. Agora a gente tem a semente do feijão.
uma saca de feijão e peço para os irmãos espalhar esse feijão na onde todo mundo, e quem pegar essa semente vai ser abençoado por Deus. O trabalho deles é esse. O trabalho deles é explorar. Porque o trabalho do Evangelho é outro. O trabalho do Evangelho é que nós tenhamos, como discípulos do Senhor, uma vida dependente do Senhor. Eu não posso dizer que sou discípulo de Cristo se as minhas atitudes mais parecem com discípulos do diabo. Eu não posso dizer que eu sigo a Cristo se a minha vida demonstra que eu estou seguindo o meu próprio coração, a minha própria vaidade. Eu não posso dizer que eu sigo a Cristo se a minha vida ela não demonstra isso na prática. Porque ser crente não é fácil. Não é fácil. Você tem que dar testemunho 24 horas. Você tem que ter uma vida íntegra, uma vida de integridade, de honestidade, uma vida santa. E vida santa é uma vida coerente com as Escrituras. Os trabalhadores, a seara é grande, na verdade, mas os trabalhadores são poucos. Jesus está dizendo que no reino dele, na obra dele, infelizmente, muitos vão ter que trabalhar por 2, 3. Aqueles que estão empenhados, aqueles que tiverem encontro verdadeiro com ele, fará o trabalho de 2, 3 ou 4, gerando, de uma certa forma, uma sobrecarga sobre essa pessoa. Como é que uma pessoa faz 3, 4 funções no corpo de Cristo? Quem é que aguenta isso por muito tempo? Ninguém, ser humano nenhum suporta isso. Por que nós temos muitos pastores depressivos, doentes hoje? Porque o trabalho ficou sobre o ombro dessas pessoas durante muito tempo. E nós não somos de ferro, nós somos de carne e osso. É por isso que a obra de Deus deve ser feita pelo povo de Deus. E o corpo de Cristo não é composto apenas por uma mão. O corpo de Cristo tem vários membros. E cada membro tem a sua importância, tem a sua função. Do contrário, será um membro morto. A seara, na verdade, é grande. Existe uma multidão de vidas para serem colhidas, para serem trazidas para o reino de Deus. Mas onde estão os trabalhadores? Pastor, o negócio é preparar aí os irmãos. É importante fazer isso. Mas é importante, mais do que fazer isso, ou antes de fazermos isso, nós atentarmos para aquilo que Jesus diz aos seus discípulos, no verso 38. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Eu posso orar, eu devo orar, eu tenho que orar. Eu tenho que clamar aos céus para que Deus continue dando homens e mulheres segundo o seu coração para a sua obra. Mas quem manda é Ele. O meu papel é continuar orando, clamando, intercedendo. E a ideia do texto aqui é uma ideia muito básica. Se faltam trabalhadores, a urgência é grande. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores. O termo aqui no original do manda ou do mande, do enviar, é um termo que significa empurrar com força. A urgência é tamanha que a nossa oração ao Senhor é para que Deus envie com pressa, porque a necessidade é grande, não parece, mas é. Porque todos nós precisamos entender que o corpo de Cristo e que o reino de Deus, ele é composto por pessoas e não por uma única pessoa. Então, Jesus fez a sua parte, ele veio a esse mundo, ele ensinou, ele pregou a palavra de Deus, o evangelho do reino, ele cumpriu aquilo que disse que sobre o Messias se cumpriria, curando pessoas, libertando cativos, curando de toda enfermidade,
libertando cativos do diabo, muitas vidas aprisionadas a uma mente totalmente distante de Deus, e tudo o que o diabo puder fazer para manter essas pessoas longe da glória do Evangelho de Cristo, eles farão, ou ele fará. Mas cabe a nós, compete a nós, nos colocarmos de joelhos e, como servos do Senhor, assumirmos o nosso papel no mundo. E qual é o nosso papel no mundo? Não é de salvadores. Nós não somos salvadores. Nós não somos o Messias. Nós somos enviados dele, servos dele. E o nosso papel é proclamar a plenos pulmões, aonde quer que estejamos, que o Senhor breve voltará. Um dia ele veio como cordeiro, foi levado ao matadouro, foi crucificado, foi morto. Mas quando ele voltar, ele voltará como juiz, ele voltará rugindo como um leão poderoso para julgar a humanidade dos seus pecados, ou pelos seus pecados. Essa mensagem não pode morrer. Ela não pode deixar de ser pregada e anunciada. À medida que eu prego a verdade, eu combato as heresias. À medida que eu prego a verdade, eu chamo homens ao arrependimento. E à medida que eu prego a verdade, eu aponto para a salvação, que é Jesus Cristo. Esse é o papel da igreja. Enquanto ela aqui estiver, nós precisamos continuar orando. Vamos nos colocar de pé. Essa semana eu estava num momento de notícia, que a gente tem questões de comerciais, né? E ele estava mostrando o momento da grande tribulação lá na Record. E tem gente que acredita daquele jeito ali. Aliás, muita gente acha que a igreja não vai passar pela grande tribulação. E a gente fica com aquilo na mente, porque Deus nos ama tanto, que na hora que o negócio foi engrossar, ele nos tira da terra. Aí o anticristo vem, aí depois Cristo vem, pega os seus, volta de novo, vai e volta e fica, não vai e volta, sem fim. E a gente precisa entender isso. O que nós estamos passando hoje não se compara com o que a igreja enfrentará na grande tribulação. E não é eu que digo isso, é a palavra quem afirma essa verdade. Sobre isso, certamente teremos outras oportunidades. Apenas para você entender como meios de comunicação muitas vezes desvirtuam a mensagem do Evangelho, dando ao homem uma esperança que a Bíblia não revela. Então, leiamos a palavra de Deus, leiamos as Escrituras. Coloque a sua mão sobre o seu coração. A gente está transmitindo esse momento no Facebook. Eu desejo que muitos sejam edificados e abençoados por essa mensagem. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças porque, apesar de tudo, o Senhor não deixa o seu testemunho cair por terra. A tua palavra está sempre nos alertando, não apenas do tempo do fim, mas do que devemos fazer e ser antes que esse tempo chegue. Nos ajude, ó Deus, a estarmos trabalhando para Ti, dia e noite, de forma árdua, de forma totalmente entregue ao Teu reino, à Tua obra. Permita que a tua igreja
Assim como Cristo, quando aqui esteve como ser humano, andando sobre esta terra, manchada pelo pecado, indo aos pecadores, levando uma mensagem de salvação aos seus corações. Sim, faz com que a tua igreja permaneça comprometida com a tua palavra. Faz com que a tua igreja permaneça comprometida com o teu trono, com os céus, para que em tempos de adversidade nós não sejamos pegos confiando no nosso próprio ego, mas que nós possamos continuar confiando na obra redentora do teu Filho Jesus Cristo. Que os teus olhos sejam sobre nós nesta noite, sobre cada vida, sobre cada família aqui representada. Que os teus olhos estejam sobre esta cidade, sobre o Brasil, sobre o mundo. Quantas e quantas vidas foram e serão ceifadas? Quantas milhares de pessoas morrendo, ó Deus, sem ter o encontro com o teu Filho Jesus Cristo. E nós precisamos então fazer aquilo que compete a nós, sermos obedientes à tua palavra e à tua vontade, para que a seu tempo os teus propósitos sobre nós se cumpram e a verdade da tua palavra permaneça de forma, ó Deus, gloriosa sobre a humanidade, para que os homens entendam de uma vez por todas que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Que qualquer mensagem fora dessa realidade conduz o homem para o inferno e, consequentemente, para o lago que arde com fogo e enxofre. Como igreja, então, nós rogamos por misericórdia, nós rogamos pelas autoridades desta nação, nós rogamos pelos poderes federais, ó Deus, executivos, estaduais, municipais, rogamos, ó Deus, que a tua bondade repouse sobre esta nação de forma muito clara e objetiva, para que os homens temam o teu santo nome e se rendam ao Senhor de todo o coração, de todo o coração. E agora, irmãos, que o amor de Deus, o Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, graça irresistível, e que as consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre todos nós, e todos digam amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos estar encerrando o nosso momento aqui nesta noite e desejando que